todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos ciclos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Elisandra sobre justiça, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos fazer o convite para a mentora Isis fazer a primeira leitura. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Página 203, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente, e se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma excusa para eles, excusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas que evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticas, que consequências se há de tirar das vossas palavras? Há de que nos tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado? Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando se tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por consequente, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos que vós, que clamais em altas vozes, anatema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai a calma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Graças a Deus. Graças a Deus. Então aqui vamos explicar o que é essa indulgência, né? A indulgência, que quer nos dizer aqui, é esse olhar de amor para com os nossos irmãos, né? E também para conosco mesmo. Fala que antes da gente julgar o outro, né? Que nem fala para a gente julgar, fala para a gente, ao invés de julgar, ficar apontando, que façamos com que aquele que errou, que ele possa se sentir amado, acolhido, né? Então não é o papel, principalmente do espírita, julgar o outro. Que voltamos para nós, né? Para que colocarmos no lugar do outro, né? E se fosse comigo, então às vezes a gente se espanta, né? Com o que o outro faz e começa a apedrejar aquele, mas não busca
saber por que ele fez aquilo, né? O que levou essa pessoa a cometer tal ato. Então, o Cristo, porque ele está sempre a nos perdoar, né? Então, que nós possamos seguir também esses exemplos do Cristo, porque se eu sou incapaz de perdoar o meu irmão, será que o Cristo, eu posso pedir que o Cristo me perdoe? Porque nós, todos os dias, nós estamos a cometer também os nossos erros, né? Então, a indulgência é esse amor, esse acolhimento e não deixar que divulgar o erro do outro, né? Que se for para divulgar, que seja assim no sentido de um melhoramento, né? Não para que os outros saibam e que, né, como hoje fala da justiça, né? Que nós possamos olhar com um olhar de piedade para o outro. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês que está aqui presente, né? Vamos dar início aos estudos da mentora Lisandra sobre justiça. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre justiça. A justiça não é apenas um conceito humano de punição e recompensa, mas um atributo divino que se manifesta através das leis naturais, como a lei de causa e efeito e a reencarnação. Essa justiça é infinita e sempre visa a reparação, o aprendizado e o progresso do espírito, por meio de oportunidades para que o indivíduo se corrija e evolua moralmente. Princípios pilares da justiça espírita. Lei de causa e efeito. Cada ação tem uma consequência e as dificuldades enfrentadas são resultados diretos de ações passadas, tanto desta quanto de outras vidas. Reencarnação. Há múltiplas existências oferecem a oportunidade de reparar os erros por meio de expiação e reparação, buscando a redenção e o progresso espiritual. Reparação. Não basta apenas se arrepender, é preciso reparar o mal cometido, fazendo bem àqueles que foram prejudicados. Benevolência e perdão. A justiça divina anda de mão dadas com a caridade, que é definida como a benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A justiça divina é um processo de aprendizado, onde o sofrimento e as dificuldades servem como alertas e recursos para o crescimento espiritual do indivíduo, e não como punição cruel. Liberdade e responsabilidade. Deus concede o livre-arbítrio a cada um, permitindo que faça suas próprias escolhas, e as leis divinas inscritas na consciência do ser humano são o guia para suas ações. A justiça divina na prática. Não é punição. A justiça divina não é um Deus que apenas pune e condena, mas sim um sistema de reparação e aprendizado, oportunidades para o perdão. Se um erro não é reparado em uma vida, o indivíduo terá outras oportunidades em vidas futuras para demonstrar arrependimento e fazer o bem. A misericórdia divina pode suspender a cobrança de débitos morais. Caso um
esteja atuando em benefício do próximo. Então, aqui vem falar que a justiça, muitos confundem a justiça com a vingança. E aqui quer falar que não, né? Que a justiça é quando você busca uma coisa através do bem, de reparar o seu erro. Vem para consertar uma coisa. E vem através do amor com o próximo, através da caridade e de você praticar o bem, né? Através da bondade. E que são através também das suas escolhas, se encaixa ao livre, a causa e o efeito, onde cada um ser é responsável pelas suas escolhas. E quando você se torna responsável pelas suas escolhas, você também arca com as consequências. E ali tá onde vai o Criador está nos dando, né? Cada novo dia uma nova oportunidade de aprendizado para a gente praticar o bem, o amor com o próximo e reparar se aquilo ali eu fiz errado, eu tenho uma nova oportunidade de consertar. Eu ganho bônus também, que eu tenho para onde correr. Eu posso fazer uma prece pedindo, né, ao Senhor para soprar coisas boas, coisas positivas e me ajudar a tomar essa decisão. A justiça vai além da punição e é inseparável da bondade e da misericórdia divinas. Ela se manifesta como uma lei universal e pedagógica que oferece ao espírito a chance de evoluir por meio da reencarnação e da lei causa e efeito. Então, aqui quer dizer que através da justiça a gente também pode aprender e com essa nova oportunidade praticar o bem. Então, eu errei nisso, eu vou me reencarnar e tenho a chance de consertar, de reparar, né, de aperfeiçoar, vamos dizer assim. Justiça na visão espírita. Deus é justo e bom. Deus, como inteligência suprema e soberanamente justo e bom, essa justiça não se baseia em castigos eternos, mas na oportunidade de aprendizado e progresso moral. Equivale à lei de ação e reação. O sofrimento e as dificuldades não são castigos, mas consequências naturais das ações do próprio indivíduo. Essa lei funciona como um mecanismo de reajuste que indica ao espírito quando ele se desvia do caminho do bem. A reencarnação é a prova maior da justiça divina. Ela oferece ao espírito a oportunidade de corrigir erros do passado, evoluir e completar em novas existências o que deixou pendente em vidas anteriores. Muitos falam assim: mas nessa vida está me acontecendo isso, só pode ser um castigo mesmo. Então aqui tem como a entender que não é um castigo, mas sim uma oportunidade de você aperfeiçoar uma coisa que na vida passada você deixou a desejar. Pode ser até um inimigo que vem como filho dando trabalho para você aprender a amar e não julgar. Talvez falta só esse reparo. Então muitos falam, né? Tem a mania de dizer, mas só acontece coisas ruins na minha vida. Eu ser parente dessa pessoa foi um castigo. Mas olha pelo lado bom. Olha ali que é uma nova oportunidade de você estar evoluindo, de você estar crescendo mentalmente. E também aprendendo, né? Coisas boas. Isso beneficia a gente mesmo. A gente pensa que ajudando o outro, sim,
vai estar beneficiando ele, mas vai estar vem mais bônus para você. Esquivar a lei de ação e reação. O sofrimento e as dificuldades não são castigos, mas consequências naturais das ações do próprio indivíduo. Essa lei funciona como um mecanismo de reajuste que indica que o espírito, quando ele se desvia do caminho do bem. Para se reabilitar moralmente, o espírito precisa passar por três fases: arrependimento, amenizar as dores do processo; expiação, enfrentamento das consequências dolorosas dos erros; reparações, ação positiva que anula o efeito da falta; a reparação e o estágio final e decisivo para a evolução. A lei na consciência, a lei divina, incluindo a de justiça, está escrita na consciência de cada pessoa. A culpa surge quando o indivíduo se afasta do dever de praticar o bem, e a verdadeira punição é o remorso que acompanha essa falta. Regra de ouro: a justiça na prática consiste em querer para os outros o que queres para vós mesmo. O critério de uma verdadeira pessoa justa é aplicar o amor ao próximo e a caridade. Então aqui vem nos mostrar que não devemos fazer com o outro o que não queremos que faça por nós mesmos. Principalmente quando se trata de justiça. Muitos falam da justiça, mas sem o amor, sem aquela vontade de praticar o bem. Muitos querem dar a justiça com gosto de vingança. Então aqui vem nos mostrar que a justiça se trata de um ato de amor, de um ato de aprendizado, de um ato do bem mesmo. E fala pra gente que é aplicar o amor ao próximo, igual mesmo foi citado, né? Eu citei o exemplo de como as pessoas falam: mas castigo. Doa o amor, compartilha os seus aprendizados. Justiça humana. A visão espírita diferencia a justiça divina, perfeita e abrangente, da justiça humana, que muitas vezes é falha e limitada. A justiça divina considera todos os pensamentos, palavras e ações, agindo com pedagogia, enquanto a humana lida com aparências e nem sempre consegue enxergar a complexidade dos atos e motivações. A justiça é vista como uma lei divina, que se manifesta na vida através da lei da causa e efeito e da reencarnação, oferecendo respeito aos direitos alheios, buscando harmonia entre as leis humanas e naturais, e se completa com o amor e a caridade, em vez de ser apenas punição. A justiça terrena é uma lei humana inspirada pela justiça divina, mas imperfeita devido às limitações dos seres humanos. Justiça divina é a lei natural de Deus, que apesar, através da reencarnação, para que os espíritos possam expiar erros passados e reparar o mal causado. A justiça divina não é apenas uma retribuição, mas uma lei de amor e misericórdia que opera através da reencarnação para o aperfeiçoamento. Segundo Emmanuel, a justiça plena só existe quando há amor e caridade e misericórdia a elevar a sua máxima potência. Onde houver ódio, que se busca é vingança, não justiça. As ações e escolhas de cada um têm consequência. O universo não pune, mas garante que as consequências de cada escolha sejam experimentadas.
Lembra-se, os desafios são oportunidades para o crescimento interior. O aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. Então, aqui vem falar que sobre a diferença, né, dessa justiça, que a justiça é um ato de amor, um ato de caridade, e que para nós buscarmos essa justiça para o bem. Não confundir com a vingança, onde só quer bens materiais, que muitos falam, mas eu estou em busca da justiça. Mas você quer o bem para o próximo? Você quer a mesma coisa para você? Você está desejando para ele a mesma coisa que você quer para você ou não? Então, isso é o que a gente tem que refletir durante os dias. É uma tentação, né, terrena, que nos atrai para buscar essa justiça. Mas não a verdadeira justiça, essa justiça que confunde através de vingança. Então, que podemos buscar a justiça do bem, do amor e compartilhar toda a sabedoria. Eu agradeço a minha oportunidade e convido a minha. Graças a Deus, né? Graças a Deus neste momento. Vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje nós temos uma mensagem de um morador dessa cidade. Ele fala que há 30 anos atrás ele fez a sua passagem. E ele fala que no momento que ele esteve nessa cidade, ele construiu a sua família. E nisso, ele fala que foi muito delicado, muito difícil para ele construir a sua família, porque a esposa, ela desistiu dos filhos, né? Os filhos começaram a dar trabalho e ela não quis mais lutar para a criação desses filhos. E aí ele que começou a dedicá-los, né? E a cuidar. E nesse momento, ele fala que ele desesperou, porque os filhos estavam muito perdidos nas suas ações, não seguia, né, os passos de um bom cidadão da comunidade. E ele fala que ele perdeu um filho, né, pelas violências, e ele começou a conduzir de uma forma que ele não conseguia aceitar muitas vezes os vizinhos, as pessoas mais próximas. Ele começou a ficar revoltado, porque ele fala que era o filho que ele mais tinha afinidade, que ele tinha mais amor. Então ele fala que ele começou a sofrer, ele começou a não mais sentir o sentido da vida. Aí ele começou a querer vingar das pessoas, né? E ele fala que a família, né, que destruiu a sua família, ele fala que ele planejou muitas vezes acabar com essa família, porque ele sentia revolta, porque ele não conseguia mais viver sem o seu filho amado. E ele fala que com o decorrer dessas situações, ele encontrou a mãe desse responsável, né, de ter tirado a vida do seu filho. Ele falou que ele teve uma conversa a ela e ela disse: olha, eu também perdi o meu.
porque ela também estava sofrendo, porque ela tinha preparado esse filho para ser, né, um filho amado, um filho caridoso, né, com os outros, e ela também, ela estava muito ferida por esse filho ter tomado essas decisões de tirar a vida do outro. Então ele fala que quando ele encontrou essa mãe, que ele teve essa conversa, ele começou a sofrer muito, porque na verdade ele começou a julgar que a família tinha culpa, né? E a mãe também estava sofrendo, e todos estavam sofrendo ao seu redor, mas ele via só o seu sofrimento. Então ele queria toda lei que essa pessoa não vivesse mais em terra. E ela começou a ele e falou: olha, o meu filho, ele está em terra, mas ele está incompleto, porque eu também estou sofrendo por ele ter feito dessa forma. Então ele sentiu que ele não estava só, né, nessa situação, que aquela mãe também sofria pelas atitudes do seu filho. E na verdade, olha para você ver que ele falava que ele desejava que aquele filho também fizesse a passagem, igual o seu filho tinha feito. E isso ele ficou no mundo terreno, sofrendo por essas situações. E ele fala quando ele fez a passagem, que ele foi entender, né, que ele não podia julgar, que ele tinha ter dado amor a essa família, a essa mãe, e ele começou a entender que, né, que a passagem, só depois que ele fez a passagem, que ele foi entender a importância desse perdão, a importância desse acolhimento. Então, olha para você ver que não é fácil, né? E igual ele diz, né, que ele desejava que toda aquela família não existisse mais em terra, porque ele estava com muito ódio, ele estava emanando muita energia negativa, e ele também estava recebendo essa energia negativa, porque ele emanava, ele também colhia esse ódio, essa vingança. Então hoje a gente vem falar, a mentora Lisandra vem frisar sobre essa justiça, né, humana, que é do perdão, do amor, a falta de, né? Então o que acontece? Muitos não estão preparados, né? E é muito difícil para um pai, para uma família, perder um ente querido com as mortes trágicas, né? Tirada por malfeitor. Então, por isso, nós não podemos julgá-los, e sim acolher esses irmãos, né, que estão aí cometendo esses atos. Graças a Deus. Quando a gente nos diz isso, e ele vem transmitindo, né, as palavras, que ele fala que ele foi entender que não adiantaria ele tirar a vida desse filho, né? Tirar a vida desses outros filhos, que ele queria destruição da família toda. Ele foi entender que isso não valeria a pena, porque ele ia destruir, e essa família ia sofrer igual ele estava sofrendo. Então na verdade, é preciso estar muito preparados, né? Com o coração caridoso, bondoso, de receber essa paz, né? E sem essa paz nós não conseguiríamos estar no mundo terreno e nem também no universo, né? Então precisamos nos preparar. E quando vem essa palavra de justiça, já pensando na vingança, vamos fazer as preces, vamos elevar nossos pensamentos, vamos deixar aflorar dentro de nós a nossa paz interior, né? E é preciso ter amor, é preciso abraçar sim. E é muito delicado, é muito difícil você abraçar quem lhe fere, mas é preciso. Precisamos sim abraçar esse irmão, precisamos sim acolher esse irmão, porque muitas vezes eles não estão sabendo o que estão fazendo, e às vezes acham que é momento. Aquele momento vai diminuir a sua dor. E não.
essa dor ela vai ser profunda, né? Então, por isso, vamos fazer sempre as preces, emanar todas as energias positivas, tá? E graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Vamos, neste momento, né? Vamos fazer uma prece, emanar essas energias de cura aos filhos necessitados. Neste momento, vamos também elevar essas energias de cura aos filhos desencarnados que estão aqui conosco, que essas energias possam lhe trazer toda a tranquilidade a eles, toda a fortaleza, toda a sua decisão, né, da sua caminhada, aceitação da sua caminhada em terra, no mundo terreno, que muitas vezes não aceitam, né, essa passagem, que essas energias cheguem até eles lhe trazendo a paz. Graças a Deus e a luz divina. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço imensamente a presença de cada um dos mentores presentes nesse dia de hoje, que emanaram as energias de cura aos filhos necessitados. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente por ser, né, o aparelho de transmissão desses mentores que nos acompanham. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus.